Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a nossa jornada de 3 dias. Desperta, acorda. E como eu disse no vídeo anterior, a nossa intenção com esses 3 dias de live é trazer mesmo a nossa consciência, a nossa reflexão em relação aos dias em que a gente tem vivido. Como que a gente tem vivido esses dias que não têm sido fáceis, para algumas pessoas mais difícil do que para outras, mas como é que cada um de nós está lidando com isso tudo, com esse momento. Então a ideia é trazer mesmo uma reflexão e mais do que isso, a intenção é que cada um que tenha a oportunidade de assistir esse vídeo acorde mesmo, desperte e tenha a possibilidade de fazer escolhas, né? Escolhas mais assertivas, escolhas mais conscientes. Essa é a ideia hoje. Deixa eu só perguntar para vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alguém pode me dar um feedback, por favor, se vocês me ouvem bem? Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fala que tá, ou se não tiver, me fala. Preciso saber se o som e se a imagem tá ok. Ah, tá bom. Obrigada, Adri. A Adri tá aqui com a gente. Hoje é dia 14 de abril, às 19h05, conforme a gente tinha combinado. O meu nome é Rosimeire, eu sou formada em psicologia e eu atuo na área da logoterapia. A logoterapia é uma teoria que foi escrita pelo Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele teve a oportunidade de testar toda a sua teoria nos campos de concentração. Então lá, de fato, ele colocou à prova tudo aquilo que ele já havia escrito e que ele tinha como base. Ele era um psiquiatra, um médico psiquiatra, e ele se aprofundou no campo da psicologia mesmo. E é uma abordagem que me agrada muito e que me atrai muito, porque principalmente ela traz a responsabilidade como um ponto muito forte. Entre o estímulo e a resposta, nós temos a liberdade de escolha. E é basicamente isso que a gente vai falar, sobre essa liberdade de escolha, sobre a busca pelo sentido. O ser humano, ele traz isso muito forte em si. Então todo mundo em algum momento da vida se pergunta: para que eu estou aqui? Para que eu estou passando, ou por quê, né? Por que eu estou passando por isso? E a gente se questiona, né? O humano sempre está se questionando. E uma das formas ou das categorias que o Viktor Frankl fala que nos ajuda a detectar a nossa missão, porque ele fala que ninguém cria a missão, nós a detectamos. E uma dessas 3 categorias, ou dessas 3 formas, é a atitude valores de atitude,
valor de experiência e valor de criação. E hoje nós vamos falar sobre o valor de atitude. Então, no início, eu estava falando para vocês desses momentos em que nós estamos vivendo. Então, assim, a gente tem visto muitas pessoas perderem pessoas queridas, amigos, colega de trabalho. E como é que a gente lida com isso tudo? E lembrando que eu sou responsável pela minha escolha. Ai, Rosa, mas como é que é isso? Como é que diante de situações como estas, como é que você quer me dizer que eu escolho? E o Viktor Frankl, ele diz assim, e eu acredito muito nisso, tem coisas na vida que a gente não pode mudar. Então, esta situação em que a gente está vivendo no momento, que a gente está vivendo agora, da pandemia, de perdas de pessoas importantes, a dificuldade financeira que alguns estão passando, tudo isso que essa pandemia trouxe, a gente não tem como mudar. Então, a gente não tem como mudar o fato de ter perdido um ente querido, um colega de trabalho, de ver tantas informações e tantas notícias negativas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como escolher como eu vou me comportar diante dessas situações. Foi o que ele viveu no campo de concentração. Então, uma atrocidade, aquelas coisas terríveis que a gente conhece por filmes, por reportagens, por leitura que a gente faz, mas ele pôde, na prática, sentir e provar que é possível sim, diante de tanto sofrimento, diante de tantas dificuldades, eu escolher como eu me comporto. E isso é o bonito na logoterapia. Então, entre o estímulo, a pandemia, as dificuldades que as pessoas estão vivendo, que alguns de nós estão vivendo, então esse é o estímulo. E a forma que eu vou responder a essas coisas, essa é a minha liberdade de escolha. Quanto mais consciência eu tenho dessa minha liberdade de escolha, quanto mais consciente eu sou de que a responsabilidade pela forma que eu vou me comportar diante dessas coisas, maior vai ficando esse senso de liberdade de escolha. E se eu me sinto responsável, eu assumo aquilo que de fato me cabe, o que é meu. E eu afasto de mim aquilo que eu não tenho responsabilidade ou que não está no meu círculo de influência. Então eu atuo exatamente aonde eu tenho condições de atuar. E aonde a gente tem as maiores possibilidades de atuação? É em nós mesmos. A gente não consegue mudar o comportamento do outro, a gente não muda o pensamento do outro. Eu não mudo o clima, eu não mudo toda essa situação, mas eu posso mudar o meu modo de agir e de me comportar diante das dificuldades que a vida me apresenta. Hoje a gente vai focar então nos valores de atitude. Os valores de atitude, eles são essas respostas mesmo que a gente dá perante essas dificuldades que a vida apresenta. Como se eu dissesse sim para a vida. E diante desse sofrimento que são inevitáveis e que a gente não consegue evitá-los, eu digo sim à vida. E qual é a vida mais importante? Pode parecer egoísmo, e não é. A vida mais importante é a nossa. Então, a minha vida, ela tem que ser prioridade para mim.
A sua vida, ela tem que ser prioridade para você. Não é ser egoísta. Então vamos pensar numa mãe de família, num pai de família. Se eu não entender que eu sou a pessoa mais importante, então a mãe é a pessoa mais importante. Se ela tem essa clareza, ela não vai negligenciar a saúde dela, ela vai cuidar da saúde, ela vai cuidar dela, do emocional dela, ela vai mergulhar dentro dela, da sua própria vida, para ela ter condições de educar e de estar junto com os filhos o maior tempo que ela puder. E eu tô dizendo tempo de ficar muitos e muitos anos junto, né, dos filhos e os filhos da mãe e do pai. Então não é ser egoísta. Quando a gente fala eu sou a pessoa mais importante, não significa que você vai deixar de lado pessoas que são importantes e significativas para você, mas significa que você vai cuidar de você para você ficar o maior tempo possível que a vida lhe permitir estar com essas pessoas que você ama. E ao mesmo tempo, quanto mais consciência a gente tem, a gente também permite que essas pessoas cresçam à nossa volta. Às vezes, e muitas vezes, com a intenção de poupar o outro, de facilitar a vida do outro, a gente faz pelo outro. E isso não é nada bom, não é positivo. A gente deixar as pessoas fazerem, nós erramos e tá tudo certo errar, tá tudo ok errar. O que não é bom é a gente errar de novo e de novo, na mesma coisa. Mas quando a gente erra, a gente já aprendeu que daquele jeito não é o melhor jeito. Então eu tenho outras possibilidades. E aí eu passo a enxergar que existem outras possibilidades. Então isso tudo que eu tô falando são atitudes. Por isso que chama valores de atitude. É a ação, é o agir. Agir diante das dificuldades que a vida apresentar, agir diante das situações desagradáveis que nos acontecem no dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes a gente não concorda com o que uma pessoa fala, a gente não concorda com a postura de uma determinada pessoa, tá tudo ok. A postura daquela pessoa não lhe diz respeito, a fala da pessoa em relação a você ou a mim, tá tudo ok. A gente às vezes dá importância para aquilo que não importa, porque o que de fato importa é eu estar comigo, eu ter consciência e clareza de quem eu sou e para onde eu vou. Mas não é tão simples assim. De fato, não é tão simples assim. Então, o valor da atitude é um passo ou uma categoria que ele traz, que nos possibilita a detectar a nossa missão. Então, o que eu quero dizer? O que o Viktor Frankl diz? Que à medida que eu estou atuando, que eu estou agindo, que eu estou fazendo em relação a mim, eu já estou no caminho ou na trilha para detectar a minha missão. Então, às vezes, a gente fica preocupado com o que o colega falou, com o que o colega comentou, com o que o filho disse, com o que a mãe falou, com o que o primo pensa, e a gente esquece da gente. E é exatamente isso que a gente não deve fazer. Eu sempre falo assim, né, para as pessoas, quando eu tenho oportunidade e até no atendimento clínico, não é problema seu o que o outro pensa de você. Não é problema seu o que o outro diz a seu respeito.
Ah, Rose, mas eu fico triste, eu fico chateada. Eu sei que em muitos momentos a gente vai ficar mesmo, e isso sim é problema meu. Como eu me sinto em relação ao que o outro diz, ao que o outro pensa, ao que o outro faz, é problema meu, não é problema do outro. Então, trazer a consciência de que o outro pensa é problema do outro, o que o outro faz é problema do outro, é problema do outro. O que você pensa sobre você e os sentimentos que essas pessoas fazem, dizem, pensam, o que é seu, o que eu penso sobre essas pessoas é problema meu. Agora, o que elas pensam sobre mim não tem nada a ver comigo. Então, não tem que ficar gastando energia, gastando tempo, se desconectando de você para ficar tentando compreender por que é que fez isso, por que é que se comportou daquele jeito, por que é que pensa isso a meu respeito. Quando a gente atinge um nível de maturidade bom, isso não faz importância nenhuma. Não faz importância nenhuma. Então, assim, mas as pessoas vão pensar que eu fui ridícula, que me dá um sentimento de humilhação. Isso é problema meu. O meu sentimento é problema meu. E aí eu quero trazer também, além dessa questão dessa importância que às vezes a gente dá para o que as pessoas pensam a nosso respeito, duas coisas que eu tenho observado muito, tenho percebido muito nesse período, né, que nós estamos vivendo. É a questão da depressão e a questão da ansiedade. As pessoas estão extremamente ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer, o que vai ser de nós, e extremamente tristes e também preocupadas, por perder, por ter medo de chegar, né, na família, porque as coisas estão se aproximando, enfim. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para quem tiver esse sentimento, é lógico, né, tanto de ansiedade como de depressão. A pergunta é: como é que você cria isto? Porque a depressão a gente não pega, a ansiedade a gente não pega, a gente cria. Não estou dizendo aqui que não há momentos em que é necessário ir ao médico, tomar remédio, é importante sim, não estou desconsiderando nada disso, mas o fato é, nós criamos a depressão, nós criamos a ansiedade. E como é que eu crio isso? Então fica aí uma reflexão para cada um de vocês. Como é que eu crio? Então, vamos pensar em algumas possibilidades, tá? Então, como é que eu crio a depressão? Aí, de novo, vem os valores de atitude, que são as nossas ações, as nossas atitudes. Como é que eu posso estar criando a minha depressão? Que tipo de diálogo interno eu tenho tido comigo mesmo? Quais os pensamentos e as memórias que eu tenho trazido para minha mente? Do que eu tenho gostado de lembrar? O que eu fico toda hora lembrando e lembrando? Qual é o meu comportamento, a minha postura? Porque tem isso também. Eu ando curvada, então eu ando com os ombros fechados, eu ando de cabeça baixa. Como é que eu tô
andando? Como é que eu estou me comportando mesmo? Que tipo de ação e de atitude corporal que eu venho apresentando para a vida, para mim? Então, se eu trago pensamentos e memórias tristes, se eu carrego a minha cabeça de medo, se eu ando cabisbaixo, cabeça baixa, ombro fechado, se eu fico buscando aquela posição intrauterina, né, do bebezinho na barriga da mãe, isso tudo são ações, são atitudes que criam a depressão. E estudos revelam que se a pessoa andar, então ela abre o peito, ela se posiciona de uma forma melhor, ela coloca um sorriso no rosto, o seu cérebro, isso é químico, o seu cérebro reconhece também a sua postura corporal. E aí ele vai entender que não dá para ficar triste com essa postura, com um sorriso no rosto, com o peito aberto, andando, né, com firmeza, demonstrando, porque a pessoa com depressão ela não vai sentir isso ainda, mas com uma postura de determinação, de confiança, o cérebro quimicamente ele vai começar a registrar essas informações. Então, a possibilidade de diminuir esse sentimento de tristeza, de depressão, é muito grande. E aí, toda vez que vier o pensamento ruim, o pensamento negativo, é importante a gente ter a consciência. Por que é que eu estou pensando isto agora? Ou assim, para que eu estou pensando isto agora? Então, quem tem a experiência de perder alguém que é importante na vida, então a gente fica, né, passa pelo processo de luto, é um período de muita tristeza, mas eu tô falando disso porque isso vai trazer memórias. E aí a gente fica pensando e lembrando de algumas situações que nos deixam triste. Ou porque a gente de fato viveu aquilo, ou porque a gente se culpa por não ter vivido aquilo com aquela pessoa que a gente ama. Mas o fato é, a pessoa não está mais aqui, né? Pode parecer duro, triste, e é real. A pessoa não está mais. E ficar trazendo esses pensamentos à memória, né? Trazendo isso muito forte pro nosso momento, nos desconecta do momento, nos tira do foco do aqui e do agora. Então, o que acaba acontecendo na prática? Então, eu perdi alguém que eu amo muito e eu estou sofrendo muito por esse alguém. E a gente tem que sofrer mesmo, né? Tá lá, não sou religiosa, mas está na Bíblia. A gente tem que viver 70 dias de luto, então ok, né? Então vamos viver o luto, a gente vai sentir tristeza e a pessoa foi, você está, eu estou. E se eu ficar mergulhada naquilo que foi, ou pensando, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter... Isso vai me impedir de viver o agora. Aí, as pessoas que estão no meu lado agora, também eu vou deixar de viver os momentos com ela. Porque eu tô presa no que foi, naquilo que não tá mais aqui. Então, acorda. O que foi, o que passou, passou. Se tiver que viver o luto, vive o luto e aproveita as pessoas que estão próximas de você, porque a gente não sabe amanhã o que é que vai acontecer. E amanhã o hoje, amanhã é passado.
E que passado eu vou ter? Se eu fiquei tão presa naquilo que foi, amanhã eu não vivi o hoje também. E como é que fica, né, a nossa vida? Então o Viktor Frankl, ele fala muito disso, da gente viver o momento, da gente viver o aqui e agora. Bom, eu falei da depressão. A ansiedade é a gente ficar tentando trazer aquilo que ainda não aconteceu para o agora, né? Uma coisa que eu tenho observado muito, e pessoas que estão muito ansiosas, elas estão acompanhando muitas notícias negativas, muitas notícias ruins, então vem aquele sentimento, né, do coração acelerado, aquele mal-estar físico mesmo. De novo, é um valor de atitude. Como é que eu estou criando essa ansiedade? Então, de novo, traz para a consciência, né? Como é que você está criando a ansiedade? Eu estou pensando muito no amanhã, eu estou pensando muito no... Ai, deixa eu ligar a luz aqui, gente, que apagou. Aí tá, ficou forte demais. Voltou? Ai, meu Deus, deu uma travada aqui. Então, como é que eu tô criando a depressão? Ou, perdão, a ansiedade. Da depressão a gente já falou. Que tipo de comportamento, que tipo de atitude eu tenho tido que eu tô criando essa ansiedade? Então, eu tô vendo notícias extremamente negativas. Não que a gente tenha que ficar alienado, não é essa a ideia, não é essa a proposta. Mas é você parar e ter consciência do que é que você está fazendo com você. Como é que eu tô vivendo tão preocupada com o que vai acontecer amanhã e eu tô deixando de viver o agora? Eu tô deixando de ficar com as pessoas que são importantes para mim, que de fato têm valor e que têm significado, e é lógico que eu quero estar com elas. Mas eu estar aqui, mas com a cabeça lá, me impede de estar aqui. Então, se eu estou aqui, é importante a gente estar aqui. Vai ter momentos, lógico, né, que a gente vai viajar, que a gente vai para o futuro, vai para o passado. Isso vai acontecer. Mas em termos de quanto tempo eu estou me dedicando ao que foi, quanto tempo eu estou me dedicando ao que vai ser, e quanto tempo eu estou perdendo com aqui e agora. Até outro dia a Mônica Brito Maduro falou assim, o que existe, né? O que de fato existe? É o aqui e agora, porque o ontem foi, o amanhã não chegou. O que a gente tem se não o aqui e o agora? E o que é que a gente está fazendo com esse momento em que nós estamos com as pessoas que a gente ama, com os filhos, com os amigos, não pode aglomerar, mas quem está no trabalho, como é que tá, né, essa relação, esse aqui e esse agora? Então, às vezes a gente fica preso demais ao que foi e ao que vai ser, e a gente não vive o que de fato a gente pode viver. Então, não é o que foi, não é o que vai ser, é o que é o agora, é este momento. Então, fica aí a pergunta em relação à depressão e em relação à ansiedade. Como é que eu estou criando isto? Eu vou perguntar para você, como é que você cria isto? Qual é a sua postura diante dessas coisas? Como tem sido a sua postura? Tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que todo grande sucesso, pessoas que têm sucesso, que têm resultado,
esse resultado, ele está completamente ligado e relacionado com as ações dessas pessoas. Então, como que eu posso produzir resultado? Tendo atitudes, tendo ações. Eu já falei também em algum momento que eu quero ter um abdômen trincado. O Érico Rocha fala desse exemplo. Eu quero ter um abdômen trincado. Aí eu vou um dia na academia. Eu vou conseguir ter o abdômen trincado? É óbvio que não. Então tem que ter atitude e tem que ter constância. Então eu faço. Porque quem tenta não consegue. Quem faz é que consegue. Quem tem atitude, quem tem a ação é que obtém o resultado. Então eu faço hoje, eu faço de novo e de novo, e aquilo vai fazendo parte da minha vida. Aquilo a gente vai incorporando. E aí, obviamente, o resultado vai vir. Então, se alguém quer o abdômen trincado, então tem que fazer o exercício hoje, amanhã, depois. Tem que cuidar da alimentação agora, amanhã, depois. Porque ela quer um resultado. Mas o resultado não vem de um dia para o outro. Vem da constância, vem da ação, vem da atitude. Como que a gente pode, efetivamente fazer? Eu também escuto assim, é muito difícil. Inclusive eu já fiz muito disso e às vezes ainda me pego fazendo. É muito difícil. Vou abrir meu coração. É muito difícil para mim meditar. Eu falei para Mônica isso inúmeras vezes. É difícil. E a verdade é uma só. Se eu já estabeleço aqui que é difícil, fica difícil. Se eu estabeleço aqui como um desafio, melhora. Se eu faço, melhora mais ainda. Porque aí a gente já começa a observar o resultado daquilo. Então eu tinha uma extrema dificuldade e até um mapa errado em relação à meditação. Só que eu coloquei isso como um grande desafio para mim. E de fato eu tenho feito e eu tenho obtido resultados. Então hoje para mim, e olha que faz pouco tempo que eu tô nesse processo, mas hoje para mim estar presente, estar no aqui e agora, é muito mais fácil do que eu imaginava que pudesse ser. A gente dá as viajadas, e eu acho que elas também são importantes, porque são nesses momentos em que você cria, que você tem grandes ideias, pensando mesmo no seu propósito, na sua missão de vida, mas com um estado pleno de consciência. Quando você tem a consciência de que é você que faz a escolha, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que esse espaço, quanto mais eu treino, ele vai se ampliando. E isso dá um sentimento muito grande de liberdade. Quanto mais a gente vai tendo essa consciência e também o senso de responsabilidade, porque você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua felicidade, e você está criando depressão e você está criando ansiedade. É você o responsável, não tem outro, é você.
Eu gosto até de entregar para as pessoas um papel assim que é para elas colocarem no espelho. Você está olhando para a pessoa que é responsável pela sua felicidade. Não tem outro. É você. É você. E o valor de atitude é isso. É o agir. É a ação. É o fazer. E só vai conseguir, dos caminhos, né? Só vai conseguir se realmente fizer. Olha lá, Maria do Carmo, comprei uma bicicleta, estou pedalando muito. Ela já enxergou, a gente até conversou sobre isso, ela já enxergou a recompensa. Quando ela foi lá comprar a bicicleta, ela já estava enxergando a recompensa. Eu imagino que ela já imaginava o vento batendo no rosto, as paisagens que ela poderia contemplar. Então a gente olha para o resultado. A qualidade de vida, a parte física, né? Porque é uma bela de uma atividade física. Então, assim, quantos ganhos o fato de ir lá comprar a bicicleta e pedalar, sair para de fato pedalar e andar de bicicleta, é a atitude, é isso que faz as coisas acontecerem, é isso que vai fazer você alcançar resultados. E esse é um dos caminhos, uma das formas de você encontrar a sua missão de vida. O seu para que está aqui, para que eu estou aqui, para que eu estou passando por isso. E essas respostas, elas vêm à medida em que a gente atua sobre a nossa própria vida. Então, lembrando de novo, né, não é em relação ao outro, você não tem controle sobre o outro. A única pessoa que você controla é você mesmo. Não tem controle sobre filhos, não tem controle sobre mãe, sobre pai, sobre irmão, não tem controle sobre as pessoas. A única pessoa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. Mas é tão interessante, é tão lindo, porque você vai reverberar isso, né? Então, reverberar é o som, né? Ou vamos pensar na gota num lago. Você joga uma pedrinha ou uma gota e aí aquelas ondas vão se formando até a borda da piscina ou do lago, seja como for. Mas vai reverberando e vai chegar até a margem. Quando você está bem, quando você está conectado com você mesmo, quando você está consciente, quando você escolhe agir com responsabilidade, com consciência, as pessoas à sua volta vão perceber e isso vai ampliando. E aí, às vezes, as pessoas, né, a gente pensa assim, fulano tá diferente comigo. Na verdade, a gente que tá diferente com o outro. E aí a gente tem essa percepção de que a pessoa tá diferente com a gente. E isso é tanto pro aspecto positivo como pro negativo, né? Às vezes a gente acha que alguém tá chateado com a gente e aí a gente se distancia da pessoa e a pessoa também fica achando que, o que eu fiz pra ela? Ela tá chateada comigo. Se você trata a pessoa com gentileza, obviamente ela vai responder do mesmo modo ou ainda mais, né? Retribuindo ainda mais. Quando a gente vê pessoas cuidando da alimentação, aí você vê ao entorno dessa pessoa, todos cuidando da alimentação. Quando você vê pessoas praticando atividade física, andando de bicicleta, igual a nossa querida Maria do Carmo, aí você vê pessoas ao entorno dela fazendo a mesma coisa, ou a caminho de fazer a mesma coisa.
Isso são valores de atitude. É simplesmente agir, fazer as coisas acontecer. Então, para de pegar, de achar que se pega depressão e que se pega ansiedade. Não pega, a gente cria. E começa aqui. E vai para nossa postura. Essas coisas vêm pro corpo, vai para nossa postura mesmo. O dia que eu descobri isso, né, de que depressão você não pega, que você cria, eu falei assim, nossa, que impactante e que real que é isso. Porque aí eu comecei a pensar, eu passei por um processo de depressão, e aí eu comecei a lembrar que de fato a gente cria porque a gente traz à memória pensamentos, a gente traz para nossa postura corporal o peito fechado, a tristeza. E aí quando você se depara, eu gostaria que alguém tivesse dito isso para mim antes, viu? Igual estou dizendo para vocês agora, de que a gente cria. Eu gostaria que alguém tivesse me perguntado como é que você está criando isso. Então eu te pergunto, como é que você está criando esses estados mentais? Sejam de tristeza, de depressão, de ansiedade. Como é que você está criando isso? E eu vou deixar uma tarefa para vocês. Assim, eu quero que vocês peguem, para quem quiser, né? Que essa live é só para quem quer. Eu quero que vocês peguem uma folha de caderno, papel, enfim, e divida no meio, sabe? Faça 2 colunas. De um lado, escreve lá assim, atitudes que eu tenho tomado que não fazem sentido e que estão me trazendo resultados negativos. E do outro lado, atitudes que eu tenho tomado que faz sentido e que me traz resultados positivos. Aí, depois que vocês fizerem isso, olha para aquilo que não faz sentido e substitua pelo que faz sentido, né? Abandona o que não faz sentido. Foca naquilo que faz sentido. Quando eu estiver na minha casa com a minha família, estar na minha casa com a minha família. Então vamos imaginar lá que eu tenha como atitude que faz sentido e que me traz resultado positivo, estar de fato com a minha família. Quando eu estiver com a minha família, estar com a minha família. Isso me traz resultado positivo, traz harmonia, traz bem-estar, a gente conversa. O que não faz, né, nesse sentido, o que não faria sentido, eu estar com a minha família conversando nas redes sociais com os meus colegas. Aí eu não tô nem com os colegas, porque eu não estou junto, e nem com a minha família. Então não faz sentido nenhum eu estar ali daquele jeito. Então a atitude é como eu faço, como eu estou fazendo e como eu escolho fazer a partir de agora, que eu tenho consciência, né? Então o que foi, eu falo também na clínica, fecha a porteira. Passou, fecha a porteira. É a partir de agora. As coisas que passaram, elas têm que ter significado e ser importante se for para trazer conhecimento, experiência, e que sirva de lição para eu não cometer falhas e erros. Fora disso, se for para ficar trazendo
sentimentos de tristeza, é importante ressignificar. A gente faz e a gente toma algumas atitudes ao longo da vida porque eram as condições que a gente tinha para tomar aquelas atitudes, aquelas decisões e fazer daquele jeito. Então, naquele momento, era aquilo que você tinha para fazer. Só que já foi. Não vai voltar. Agora, o que eu tenho, de fato, agora. Então, eu tenho a situação A, B e C. E é com isso que eu tenho que lidar. Não é com o que foi. É com aqui e com agora. Eu fiquei muito magoada, fiquei chateada. Você está criando este sentimento. E aí você é o responsável por criar esses sentimentos. Não é a outra pessoa. Porque alguém só vai me magoar se eu permitir que essa pessoa me magoe. Tem uma coisa legal que eu aprendi também. Eu vou falar da Bíblia. Eu não sei, eu sei muito pouco, sabe, da Bíblia. Estou me esforçando este ano para aprender mais. Mas lá na Bíblia fala que Jesus manda, a gente perdoar 70 vezes 7. Acho que é isso, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas aí vocês acham mesmo que Jesus ficava 490 vezes por dia perdoando pessoas? Não, ele não ficava. Sabe por que ele não ficava perdoando esse tanto de vezes? Ele ia só ficar o dia inteiro perdoando as pessoas, né? Ele não ficava porque aquilo não entrava dentro dele. Então, assim, se não entrou, né? Como é que não tem que liberar o perdão? Porque na verdade nem entrou. Então, cada um vai oferecer o que tem, do jeito que tem, com as condições que tem, e tá tudo ok. A única responsabilidade que eu tenho em relação a como é que essas coisas vão me atingir. Eu sou responsável por isso. Pelo que o outro fez, pelo que o outro falou, nós não temos nenhuma responsabilidade. Nós temos responsabilidade em relação a como eu me sinto e como eu me comporto diante dessas coisas que a vida me apresentar. E quando eu falo que a vida me apresentar, eu estou falando das pessoas, das situações, de tudo que está externo a mim, que é fora de mim. Então a vida vai me apresentar. A vida vai me apresentar essas pessoas, a vida vai apresentar contas, a vida vai apresentar desafios, a vida vai apresentar. Mas eu escolho como é que eu vou me comportar diante dessas coisas. E isso é responsabilidade minha. E isso é logoterapia, né? Você compreender que você é o responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas escolhas, e à medida que você vai avançando nessa trilha, você vai conseguindo detectar a sua missão. Você não está aqui agora, aonde você está, do jeito que você está por acaso. Não é por acaso. Existe uma razão para você estar onde você está, do jeito que você está, com as condições que você tem. Não é por acaso. Não é por acaso que vocês estão aonde estão, que eu estou aonde eu estou. Não é acaso. É missão. E a questão é detectar esta missão. Eu não tinha necessidade nenhuma de ficar me expondo em redes sociais, né? Não teria necessidade nenhuma disso. Mas existe algo maior, que é levar uma mensagem importante para as pessoas, conteúdos de valor. A gente não pode se calar. Se a gente tem algo a entregar, a gente não deve se calar, a gente deve deixar as coisas fluírem. Não tenho o melhor equipamento,
às vezes não tenho o melhor planejamento, eu tenho a decisão. Eu decidi estar aqui com vocês para passar alguma coisa que eu julgo ser de valor, que eu julgo ser importante e que eu gostaria de ter tido, talvez essa chance, essa possibilidade de conhecer e de ter esses conteúdos antes. E aí, se eu ficar guardando isso para mim, né, de repente, quantas pessoas também amanhã, depois, vai falar assim, eu gostaria de ter tido essa possibilidade de ter ouvido isso antes. Então é isso. Então, assim, não tem necessidade, tem o desejo e um propósito de estar aqui passando alguns conteúdos da logoterapia, e eu queria trazer essa questão mais prática para vocês. Então hoje é isso, esse valor de atitude. Então descarta aquilo que não está te fazendo bem. Se não está te fazendo bem ouvir notícias, assista outra coisa na TV, se você gosta de assistir TV. Se não está te fazendo bem determinada companhia, se afasta dessa companhia. Tome decisões, tenha atitudes. E lembra, o responsável pela sua felicidade é você. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas escolhas e você escolhe como se comportar diante das coisas que a vida lhe apresentar. Então a vida vai apresentar desafios? A vida vai apresentar desafios. E que bom que a vida apresenta desafios. Porque se não tivesse os desafios, que graça teria? Né? Porque é muito bom aprender e a vida nos ensina o tempo todo tempo a gente tem a possibilidade de aprender. Tem uma outra coisa também, eu falei, até conversei com o João, o filho de uma colega de trabalho, a Flávia, e eu falei para ele assim, como é que é o jogo de videogame? Se eu não passar eu passo da primeira fase, aí eu vou para a segunda fase, e aí lá na segunda fase eu perco todas as minhas vidas. Para onde que eu volto? Aí ele falou, se você não tiver o programa de salvamento automático, você volta lá para o início do jogo. Nossa, mas desde o comecinho? Desde o comecinho. Acho que a vida é um pouco isso. Se a gente não se dedicar, não se empenhar em passar pelas fases, quando a gente chegar lá no início da segunda ou na terceira, a gente volta lá para o começo, porque a gente não se permitiu aprender com uma jornada. Amanhã a gente vai conversar sobre valores de experiência. E por hoje é isso, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero ter podido contribuir aí com vocês. Mas presta bem atenção. Como eu tô criando essas sensações, esses sentimentos. Como que eu tô criando isso dentro de mim? Ter esta consciência vai te ajudar a tomar atitudes, a ter decisões diferentes da que você está tendo agora, tendo esses sentimentos, essas sensações, porque é a gente que cria, nós é que criamos, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui e até amanhã às 19h05, Valores de Experiência. Um beijo, gente. Tchau.